Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos nessa manhã. Feliz ano novo para todos vocês, mais um dia que o Senhor está nos dando, e isso é motivo de nós estar feliz, estar alegre, estar agradecendo ao Eterno. E hoje eu vou estar trazendo uma mensagem que está nos Salmos 113. Esse salmo é muito forte e eu não sei se você já chegou a meditar nele, mas esse salmo é muito forte, porque fala de exaltação. E eu digo para você que está me ouvindo, você não deseja ser exaltado? Você não deseja ser honrado? Você não deseja estar num lugar de destaque? Você não deseja ser aplaudido, visto, reconhecido? Com certeza, é o desejo de muitas pessoas. Mas para muito é um sonho e não uma realidade da vida. Mas isso pode sim ser uma realidade na vida de alguém, se a pessoa crer no Eterno. Antes de eu ler essa mensagem, eu quero trazer aqui uma história que está na Bíblia, de um jovem que os seus irmãos não davam muita importância e nem também o seu pai. Sabe lá, só Deus, o que aconteceu para ele ser desprezado tanto assim pelo pai e pelos irmãos. Mas esse jovem chamado Davi, ele saía de sua casa para pastorear as ovelhas do seu pai, cuidar. E com ele ali levava uma como diz, né, a harpa para tocar. E foi através dessa harpa que ter chamado a atenção do Criador, quando ele cantava, quando ele louvava ao Criador ali no pasto, cuidando ali das ovelhas. Deus viu a alegria que tinha naquele jovem. Deus via a pureza que tinha no coração daquele jovem. Deus também via nele o sentimento que ele tinha de defender
a nação de Israel, quando tivesse grande e se alistrasse no exército para defender a nação. E Davi, ele ia cuidando, chegar. Em um dia que o urso veio para arrebatar, traçalhar a ovelha ali do rebanho que ele cuidava. Então ele lutou contra esse urso e conseguiu matar. Assim também foi o leão, segundo a história. Veio para abocanhar a ovelha do seu pai. E as escrituras vai falar que Davi vai lá e mata o leão. Só Deus sabe como foi a luta dele com o leão, o que ele passou. Mas tudo isso o Senhor estava observando. Ou seja, o Senhor estava vendo ali a trajetória daquele jovem. O Senhor estava ali sondando. Ninguém estava vendo, mas ele estava ali fazendo, dando a sua vida pelo aquele rebanho. Dando a vida por ovelhas que não tinha nem tanto valor no mercado, tinha nem muito valor. Mas ele via aquelas ovelhas mais do que o valor que colocava nela, mais do que o valor que dava nela, porque ele deu a sua vida por causa daquelas ovelhas. Ele cuidava como estivesse cuidando do povo de Israel. Ele reinava sobre aquelas ovelhas como ele fosse o rei do povo de Israel. Então o Senhor via aquilo, e como Deus, ele sonda o coração, ele sabe dos pensamentos. Então ele viu algo de bom e que agradou ele em Davi. E certo dia Davi saiu para pastorear. O que aconteceu? O profeta foi na casa dele e ali preparou o banquete, mandou chamar ele, e quando ele chegou, o profeta derramou o azeite sobre ele e disse: tu agora é escolhido para representar o rei de Israel. Agora tu é escolhido para representar o rei de Israel. Naquele momento, sobre Davi desceu o azeite, e ali o Espírito do Senhor pousou sobre ele. E você vai ver um antes e um depois. O agir de Deus é lindo. O agir de Deus é lindo. Aí começam as honras. Aí começa a exaltação da parte do Criador, porque não era um homem que ia exaltar Davi,
mas assim o Criador. Quem ia preparar Davi para ser um grande rei de forma espírito, alma, seria o Criador. E Davi ali foi tendo ali uma relação ali de intimidade, de comunhão com Deus. Ele foi ali colocando dia por dia a sua vida nas mãos do Criador. Ele tinha de direção do Criador antes de fazer qualquer coisa. Ele sabia que agora ele não podia fazer o que ele queria se ele estava sobre uma direção, se ele estava sobre uma ordenância e que ele tinha que seguir para manter aquela relação, aquela intimidade, aquela comunhão, aquele voto com o Criador. E a página de Davi ali foi mudada. Quem não aplaudia, quem não via, quem não dizia, passou a aplaudir, passou a reconhecer e passou a dizer, depois daquela vitória que ele teve contra o gigante, contra o Golias. Ali foi uma porta que se abriu para a vida dele, uma porta que ia iniciar o sucesso da vida dele ali, naquele lugar. Olha que ele ter nascido em Belém, mas ele ter se mudado para ali Israel. Ele teve que deixar, por causa que ele tinha que ficar agora na casa do rei Saul, então ele teve que deixar a sua mãe, seu pai, deixar sua casa, deixar as ovelhas para estar ali na casa de Saul e ajudar Saul, seja tocando a harpa, seja ajudando em alguma coisa. Ele tinha que estar ali agora. E Davi foi crescendo ali na casa do rei, crescendo, foi aprendendo, assim como Deus queria que ele aprendesse. E Deus queria que ele aprendesse como seria um rei, como o rei agiria, aprendesse sobre negociação, tudo, porque precisa ter um preparo antes de assumir algo que é muito importante. Algo muito importante, precisa ter um preparo, precisa ter uma experiência, uma capacidade, uma instrução, um ensino. Então tudo isso ele teve que aprender lá, até que foi levantado a rei de Israel, depois de muitos anos, com muita paciência, suportando perseguições, afrontas e tudo mais, sendo muitas das vezes enganado, iludido, sonhos frustrados, projeto, mas ele teve que esperar no Senhor com paciência. E agora voltando aqui para o Salmo 113, diz: louvai ao Senhor e louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento
do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Exaltado estás o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre o céu. Versículo 5. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Versículo 8. Para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. É Ele que ergue do pó, ergue o necessitado do monturo. É Ele que tira do pó os pequeninos, aquele que se vê mais desprezível de todos, o mais rejeitado, aquele que se vê como um nada, mas é Ele que do pó levanta o pequeno, e do monturo ele ergue o necessitado, com o propósito de quê? Para fazer-se assentar com os príncipes. Tem um propósito. Ele não levanta por levantar, ele não ergue por erguer. Não, tem um propósito. Quando Deus ele levanta alguém, é porque tem um propósito ali para ele. Deus não faz nada sem por acaso. Deus não faz nada assim por acaso. Tudo que Ele faz porque tem algo Ele fazer, tem um propósito para Ele fazer. Quando Deus ele deu um sonho a José, José ele viveu um momento tão difícil antes que esse sonho se realizasse na vida dele, o sonho que Deus deu. Mas o Senhor ali foi com José, até no momento difícil. E o Senhor tinha levantado José muitas das vezes, fazendo que José acreditasse no sonho que ele tinha dado, porque esse sonho tinha um propósito. E quando José se tornou governador, porque ali cumpriu o propósito de Deus ali na vida de José, com a realização do sonho que ele tinha dado. E quando José tinha sido levantado como governador, quando ele tinha sido levado, ali tinha sido levado como um príncipe no Egito, governador, porque ele só estava abaixo do faraó, mas ele estava sobre todos que ali viviam ali naquele tempo. Ele era a autoridade maior abaixo do faraó. Então ali tinha sido falado uma profecia antes de ele ser levantado como governador, antes de ele ser exaltado, antes de ele
ter sido levado a ser um príncipe. Na verdade, ele já era um príncipe. A palavra vai dizer que José tinha falado sobre a cerca da seca. Ele tinha falado a seca que estava para acontecer. Ele já estava ali já dizendo para o faraó o que estava para acontecer segundo o sonho dele. E ele disse que haveria 7 anos de fartura, mais 7 anos de seca, de fome. Então, o propósito do Senhor foi o quê? Que algo estava para acontecer no mundo, que nada acontece sem primeiro Deus avisar, e Deus avisou ao faraó. O faraó não sabia como entender aquele sonho, ele não tinha o discernimento. Então José foi e revelou como seria o sonho do faraó. E mais lá na frente, quando começou a acontecer, Jacó, os seus filhos se mudaram para o Egito, morar ali nas terras ali que tinha no Egito. E José cuidou de todos eles. E muitos de vários lugares tinham ido para o Egito por causa da fome. E ali o Egito sustentava todo com trigo. Então, tem um propósito. Quando Deus levanta alguém, tem um propósito. E se você é uma pessoa que agora você vive você vive uma luta, e que pensa até em desistir, não desiste não. Nem de Deus, nem do seu sonho. Desiste não. Que no tempo certo Ele vai fazer você sentar junto com os príncipes. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Tá bom? Essa manhã eu quero estar orando agora, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Fazer a oração pela sua vida. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mas não deixei nós cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque a ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor poderoso, Deus de Israel, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço que o Senhor abençoe o seu povo. Que o Senhor Deus levante essa pessoa, se porventura se encontra prostrado. Senhor, honra essa pessoa. Que esse ano de 2024 seja o ano da alegria dessa pessoa. Que seja o ano da felicidade dessa pessoa. Dos seus sonhos realizados. Que as suas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre essa pessoa. Senhor, exalta essa serva, esse servo do Senhor, que muitas das vezes, meu Pai, é humilhado por outras pessoas dizendo que ela não é nada, que ela não vai a lugar nenhum, que ela não é capaz. Que
que o sonho dela nunca vai se realizar. O que ela busca nunca vai acontecer. Mas só o Senhor sabe, e ela, Senhor, a luta que ela vem passando por causa disso. Mas eu sei que o Senhor que honra os teus pequeninos. Então, Senhor, abençoa o seu povo. Abençoa essa pessoa, seja no casamento, seja na família, seja na saúde, seja na vida financeira, seja qual for a área que essa pessoa precisa, Senhor, de ser abençoado, abençoada. Então abençoa, Senhor, em nome do seu Filho, Yeshua. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe de forma grandiosa, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.